É, após a saída do amado, quer dizer, amado por alguns e odiado por outros, né? Mas após a saída do Guilherme, fato é que o Santos vem procurando e procurando e parece que finalmente achou o ponta esquerda, o atacante, que vem para suprir a ausência do Guilherme e para fechar o trio de ataque com ninguém mais, ninguém menos que Gabigol e Neymar Júnior, né? E nós estamos falando de Vitinho, não aquele Vitinho que vocês conhecem, ex-internacional, que jogou no Corinthians na última temporada, mas sim Vitinho Naum, o mesmo Vitinho que foi revelado pelo Atlético Paranaense e que jogou a última temporada pelo Internacional. Isso, esse mesmo, que salvo por um Congo, não foi rebaixado. Tá de brincadeira, Santos? Sejam muito bem-vindos a mais um React, onde a gente vai discutir sobre a nova contratação aí do Santos, que de acordo com o UOL está sendo fechado hoje um pré-contrato com o jogador Vitinho. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o jogador, a gente analisar juntos um pouquinho da carreira dele, das estatísticas e dos melhores momentos, e discutir como que ele pode ou não colaborar com o Santos. Me estressei um pouquinho ali no começo do vídeo porque é complicado, né? É difícil. A gente, como torcedor, a gente tem que sempre botar as coisas na balança, né? Respirar, pensar, repensar. Até porque, principalmente como torcedor, eu não quero já começar criticando um jogador, a vinda de um jogador, né? Eu acho que o menos culpado disso tudo é o jogador. Eu acho que o que a torcida tem que fazer é, no primeiro momento, dar o apoio e deixar jogar primeiro, né? Vamos ver. Vai que nesse ano, vai que com esse time, vai que com esse técnico, né? A gente nunca sabe. Então, antes de criticar, que a gente tenha calma, né? E deixe o jogador jogar. E é assim que eu começo, então, falando sobre Victor Hugo Naum, ou também conhecido como Vitinho, jogador de 26 anos que está assinando hoje um pré-contrato com o time do Santos para jogar na temporada de 2026 pelo Peixão. Bom, Peixão, o Vitinho é um jogador que talvez nem todos conheçam, ele não tem uma expressão muito grande nacional nem internacional, né? Ele começou lá no Atlético Paranaense em 2019, foi revelação, né? A torcida ficou um pouco otimista, até que fez algumas boas aparições no Campeonato Brasileiro, teve um bom ano, acho que em 2021, até que depois ele foi vendido para o Dinamo Kiev, onde não teve muita expressão, até por conta do contexto geopolítico naquela região, né? Então, o futebol foi paralisado, isso prejudicou na adaptação também, né? E a torcida também é como se fosse um jogador que passou despercebido, sabe? E aí depois voltou para o Atlético Paranaense por um empréstimo, depois foi negociado por empréstimo também para o Red Bull Bragantino, né? Que acabou até que fazendo uma temporada razoável, com algumas boas aparições, tinha confiança do técnico, né? E depois foi negociado o empréstimo para o Internacional, tá? Como eu disse, eu acho que eu vou dar mais a minha opinião sobre as coisas que nós vamos ver juntos do que o que eu acho do jogador, porque o que eu acho do jogador é o pouco que eu vi ele jogando. Então eu prefiro aqui, pela primeira vez, com vocês, né, que a gente analise as estatísticas e os principais lances dele, para que a gente possa, aí sim, eu dar minha opinião e a gente poder discutir aí. Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, né, um jogador de 26 anos, de São José dos Campos, é um atacante, um ponta, né? Ele joga pelas duas pontas, até como meio armador, mas principalmente pela ponta esquerda, né? Mas você vê, é uma altura boa, né? 1,80 m, nem muito alto para ser desengonçado, nem muito baixinho ali para, né, ter dificuldades físicas no 1 contra 1 no jogo. Né? Então, uma boa altura até para um jogador que pisa na área, né, para o jogo aéreo, enfim. Então, é uma boa altura, né, um valor de mercado aí nada exorbitante, um valor de mercado para um jogador mediano para promissor. Como eu disse para vocês, né, então ele acaba fazendo aqui as
as duas pontas, né? O meio armador também, mas tem preferência aqui, ó, a principal dele é com a ponta esquerda, né? Hoje ele é um jogador do Dynamo de Kiev, né, como eu disse, e vem sendo emprestado aí desde então. Então, vamos lá, né? De forma macro aqui, um pouco do passo a passo da carreira dele, né? Então ele, como eu disse, ele estreou, né? Veio do sub-20 como uma promessa, né? Nada absurdo, estrondoso, mas como uma promessa para o time principal do Atlético de Paranaense, onde ficou até 2021, né? Depois foi comprado pelo Dynamo de Kiev por 3 milhões e meio de euros. Acabou não se adaptando, teve o contexto geopolítico lá no Dynamo de Kiev, ele acabou sendo emprestado novamente para o Atlético Paranaense. Após isso, foi emprestado novamente, só que agora para o Red Bull Bragantino, e após isso ele foi emprestado novamente no Brasil para o Internacional, onde ele fez a última temporada, agora 2025. E aí, vamos falar de forma macro, né, sobre os números dele, e qual que é a média aí, né, desse atacante que tá vindo para fazer parceria aí com o Neymar e Gabigol. Importante frisar uma coisa, tá? Inclusive o Lucas Mussetti já soltou sobre as negociações do Santos com o Michael, que avançou, né, com o Michael, ele estaria disposto a baixar as bases salariais para vir jogar no Santos, mas o Santos ainda está iniciando as negociações com o Flamengo, né? Então não é nada certo ainda, então por isso que nós estamos tratando o Vitinho como o ponta que o Santos contratou, né? Para suprir o Guilherme. Mas caso o Michael venha, inclusive, eu acho que ele tem muito mais chance de ser titular do que o Vitinho, mas não é ainda nada confirmado, não está avançado, então até o momento o que nós temos é o Vitinho, tá? Então vamos lá, jogou aqui, né, então Série A, Campeonato Paranaense, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, Premier Liga, chegou até ter 3 jogos aqui de pelo menos ser relacionado para a Liga dos Campeões, né, enfim, Supercopa da Ucrânia, totalizando 284 jogos, então uma média aí razoável de jogos, onde ele marcou 40 gols, tá? Então nós temos aqui 20 na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então foi onde ele jogou boa parte da carreira, né, no futebol nacional, e acabou tendo basicamente toda a carreira, os gols foram aqui no Brasil, né? A não ser por essa Premier League aqui, que eu particularmente não sei se é o campeonato de lá, tá? Então pode ser que ele tenha marcado esses gols lá. E um total de 22 assistências, né? Então tem aí 62 participações diretas e gols em 284 jogos. Vou fazer uma conta aqui só de padaria. Ele marcou em 21, participou de gols diretamente em 21,8%, quase 22% aí dos jogos que ele participou, abaixo de 1/3 dos jogos que ele participou. Então não são números que, assim, né, impressionam, que nos deixam super animados, né, mas são poucos os casos, mas nem sempre os números representam a contribuição do jogador para o time, né, então, que eu acho que é até um pouco do caso dele, eu acho que ele contribui para o time, mas não tanto com os números, que no final importam muito. Então, esse é um panorama geral aí, né? Então, ele tem uma média aqui na carreira, né? Isso aqui, se eu não me engano, é quantos minutos ele leva para fazer o gol. Aqui, minutos por gol. Então, ele tem uma média aí de 395 minutos para marcar um gol, né? Então, não é uma média muito boa aí, se você considerar que ele faz gol a cada 4, 5 jogos, né? Mas vamos agora também deixar as imagens falarem para a gente também um pouco sobre como é o futebol dele, porque é o que eu falei, às vezes os números não representam a contribuição dele para o time, muitas vezes a gente já viu isso, jogadores bons, até o caso do próprio Roleiser, que criam chances, oportunidades, mas muitas vezes os companheiros do time não convertem. Então eu acho importante a gente avaliar também os lances deles, é lógico, isso não é escrito em pedra, né? Highlights todo mundo tem, Bagre tem, mas dá para ver quando o jogador é minimamente razoável, quando ele pode contribuir alguma coisa, assim espero eu. Bom, então vamos lá. Eu peguei aqui um vídeo que foi feito justamente para os torcedores do Inter quando ele chegou, né? Então aqueles vídeos de bem-vindo, né? Mostrando os melhores gols e dribles da carreira aí para animar o torcedor, né? É um vídeo de 4 minutos aí,
né? Um vídeo rápido justamente para que a gente possa fazer uma análise geral. Isso realmente é uma característica dele. Isso realmente é uma característica do Vitinho, tá? Não que isso se converta tanto em gols, até porque vocês viram lá, mas ele é um jogador que faz muito isso do corte para dentro, né? O corte rápido, o corte curto, e procura aquele arco, né? Então ele tem uma boa finalização aí de média, longa distância, né? Então é uma característica do Vitinho, inclusive acabou de fazer um golaço aí, né? Ah, eu falei, bom chute de esquerda. Tá vendo? Esse ele faz bastante. Corta e chuta. Outro jogo. Olha, isso não necessariamente é uma regra, tá? Mas só o fato de você ver, tudo bem, gente, são os highlights, tá? Mas isso realmente é uma característica do Vitinho. Se você vê pelo menos as finalizações dele durante os jogos, não costumam ser desarrazoadas, sabe? Do nada, aqueles caras que, meu, não pensa o que vai fazer, do nada vira e dá uma bica, que não tem precisão nenhuma, que, sabe, você vê que não tem qualidade no chute, no passe. Pelo menos isso dá para ver no Vitinho, que os chutes dele, sabe, são em momentos oportunos, que são em direção ao gol, né, que trazem o mínimo ali de possibilidade, né? Os cruzamentos, você vê que é um jogador que olha para a área. Nada excepcional, mas isso já traz um pouco de segurança, pelo menos. Faz muito isso, ó. Tá vendo? Aí ele vacilou. Ó, livre na área, isso é complicado. É um jogador que eu falei, ajuda na bola aérea, né? Um jogador com uma boa estatura. Tirou bem. Muito chute no meio do gol, pelo menos é no gol, né? Coisa que nossos atacantes por muito tempo não fizeram. Você vê, um jogador que abriu espaço e chuta, isso é muito bom. Por anos faltavam jogadores assim no Santos. Pelo menos chuta no gol. Abriu, o cara vai estar lá ele. Uma boa finalização média a longa distância. Bate firme, chapado, lá ele. Agora é isso, perde muitos gols também. Até isso mostra nos números, né? Mas é isso também, ó, tá vendo? Dá assistência e muitas vezes o próprio jogador do time perde, né? Perde a chance e acabou aqui. Ó, cuidado pra vocês não confundirem com esse Vitinho aqui, que é outro, hein? Vou colocar, é só esse aqui do Red Bull Bragantino pra gente, um pouquinho dele, porque o outro deu pau lá. Que, querendo ou não, Red Bull Bragantino foi uma das melhores temporadas dele. Boa bola. Boa bola. Tá vendo? É um jogador que levanta a cabeça, que tem controle sobre o que tá fazendo. Aparentemente, tá, gente? De novo, isso são highlights, mas pelo que eu assistia dos jogos também, tá? Não nada excepcional, mas não dá pra chamar de bagre.
igual já tem alguns chamando, né? Boa, golaço. Esse já tinha visto no outro. Eu ia falar oportunista, mas de novo, né? Os números talvez não demonstrem isso, né? São lances ali à parte, né? Isolados da carreira dele. Tá vendo? Não foi uma assistência direta. É um jogador que aparentemente sabe o que faz dentro de campo, gente. Eu não vou aqui. Quero ver seu jogador. Já viu. Então, Peixão, é um jogador que aparentemente sabe o que faz, diferente de alguns. Eu vou dar um exemplo. O Gustavo Cabadeiro, por exemplo, é um jogador que só pelo highlights você via que não é jogador pro Santos. Dificuldade de dominar uma bola. Pega a bola, não para ela, não olha pro jogo, não pensa o que vai fazer. Era nítido, pegava, saia correndo igual um louco. Tentava as coisas, você via que quando dava certo era mais cagada do que outra coisa. Mas as pequenas coisas de mostrar que o cara entende minimamente de bola, dá para perceber. Então, assim, em tese, pelos números, jogador mediano. Pelos vídeos, jogador de mediano para bom. Muitos jogadores, durante boa parte da carreira, os números não foram compatíveis com o que o jogador joga, mas uma outra temporada tem ali os ápices, quando dá tudo certo, sabe? Eu acho que pode dar certo. Se tem um ano que ele veio que pode dar certo, eu entendo que é 2026. Com o Neymar, com o Gabigol, com essa energia que está de novo dentro do Santos, né, com as possibilidades que a gente tem, né? Então pode dar certo. É um jogador que realmente, eu acho que ele tem um mínimo de qualidade para, jogando com outros jogadores de qualidade, ser um bom jogador. Não acho que vai ser um craque excepcional, mas ser um bom jogador. Acho que se não der certo, não ser aquele jogador titular que joga, mas acho que é um jogador que, no mínimo, vale a pena ter no banco, que vale a pena compor elenco. É o que o Santos está procurando nesse momento? Não. O Santos devia estar focando em achar um indiscutível para a posição e trazer o famoso camisa 8. Então, assim, mas não podemos reclamar. Tá vindo para compor elenco e não acho bagre. Acho que é um jogador que, sim, com as coisas estando favoráveis, tem tudo para ser um jogador, no mínimo, útil. Minimamente bom para o Santos. Acho que ele ainda tem que se provar um pouco para isso, mas acho que tem tudo para ser ali do nível do Guilherme, talvez um pouquinho mais. Eu sei que vai ter gente que vai falar, meu Deus, se for do nível do Guilherme, mas querendo ou não, o cara tinha números pelo Santos, coisa que o Vitinho não tem. Então tá vendo como nem sempre as coisas correspondem? O Guilherme, se você pegar os números dele e pegar os vídeos dele jogando, você nunca acha que aquele jogador tem aqueles números, gente, sinceramente. Com todo respeito. É a mesma coisa o Vitinho. Você pega aqueles números, vê ele jogando, também não faz sentido. Então pode ser. Né? Pode ser que seja o ano do Vitinho, pode ser que tudo corra bem para isso. Acho que é um jogador que é minimamente bom para compor elenco. Eu acho que fortalece o elenco do Santos, mas, na minha opinião, não é a peça que falta, não só para substituir o Guilherme, mas para elevar o ataque do Santos, para jogar com o Roleiser, Barreal, Gabigol e Neymar, tá bom? A minha opinião, mas quero saber a de vocês também, então deixem nos comentários o que vocês acharam da contratação aí que tá basicamente fechada do Vitinho, o que vocês acham que ele pode colaborar ou não para o time, vamos discutir aí um pouquinho. Por fim, não se esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, de se inscreverem no canal, ativar o sininho para sempre saberem quando sair vídeos novos nossos aí, tá? E de hypar, isso nos ajuda bastante, assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e para espalhar para mais santistas, para mais pessoas. Beleza? É isso aí, seus peixão. Valeu, grande abraço.